Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais uma análise e pré-jogo aqui. Falar um pouquinho sobre o jogo, dar algumas informações e depois já passo para análise, beleza? Aqui no Radar Blaugrana, até esqueci a intro. Tá. Vamos falar um pouquinho sobre o jogo. Vamos lá. Jogo que vai acontecer domingo, dia 15 de nove de 2024, às 11h15 do horário de Brasília. Transmissão pela ESPN e Disney+. Tá? Jogamos contra um time que tem um ótimo treinador, o Michel. Time que foi terceiro colocado temporada passada. Michel que já está aí vários anos no Girona. Acho que mais de 3 já. Provavelmente mais de 3. E é um time difícil de jogar, apesar de ter perdido bastante temporada passada, né? Ter perdido da temporada passada pra cá, né? Perdeu Ian Couto, Savinho, Alex Garcia. Teve a adição do Oriol mesmo, né? Perdeu bastante. Perdeu o Rubik, que foi artilheiro de La Liga. Então, perdeu muitas forças o Girona, né, da temporada passada pra cá. Teve dois resultados negativos, eu acho, que foi uma derrota pro Atlético de Madrid. Não, é, teve um resultado negativo, né? Foi uma derrota pro Atlético de Madrid, um empate contra o Betis e duas vitórias, uma contra o Osasuna e uma contra o Sevilha. A análise tática que eu fiz foi contra o Atlético de Madrid e contra o Sevilha, tá? Os dois jogos que eu analisei para fazer essa análise, no qual o Girona ganhou, que foi contra o Sevilha, e no qual o outro Atlético de Madrid venceu o Girona, tá? Mas jogamos contra um time difícil, um time que gosta da bola, um time que não tem ataques tão efetivos, pelo menos, né, nos jogos que eu analisei, né? Mas ainda assim continua tendo um ótimo treinador que pode explorar as fraquezas do Barça, então o Flick tem que ter cuidado sim. Não pode relaxar, não pode, né, pensar que já tá ganho, só porque o Girona perdeu muitas forças e tal. Em alguns jogos não foi tão efetivo. Então, não pode dar mole, não pode dar mole. Acho que o Flick pode se dar bem, até por esse estilo direto e aproveitar as transições também ali, onde o Girona sofreu bastante, né, nesses dois jogos, pelo menos que eu analisei, sofreu bastante nas transições, seja na saída de bola, uma construção rápida ou contra-ataque, sofreu bastante, tá? É um time que ofensivamente não tem entregado tanto, né, apesar de no jogo contra o Osasuna ter metido um 4-0 ali em casa, eu acho que foi em casa, né, mas contra adversários mais robustos assim como o Atlético de Madrid e contra um Sevilha, não foram tão efetivos assim ofensivamente. Contra o Sevilha foi 2-0, mas também não foi aquele futebol prazeroso, né? Sofreram bastante nas transições, tá? Nos contra-ataques ali, nas saídas de bolas. Então o Flick pode explorar isso muito bem, tá? Pode explorar muito. No ataque posicional ali, quando tá mais recuado, fechado no seu desenho defensivo, não sofreram muito, né? Sofreram mais nessas transições, tá? Então é uma arma que o Flick pode usar, assim como outras armas que pode ter no jogo, beleza? Então vamos já falando um pouquinho do jogo, senão o vídeo vai ficar muito longo, então, né, já vamos partir para análise, já vai para análise, deixa o like aí, deu trabalho, falou. Esse é o primeiro desenho defensivo base, um 4-2-3-1, que pode variar para um 4-4-2. Esses são os dois desenhos defensivos que o Girona mais usa. Aqui contra o Atlético de Madrid, onde o time já começou nessa organização de 4-4-2 e se manteve assim durante o jogo todo. E como os jogadores se comportam nessa organização, basicamente? O mais próximo da bola pressiona o portador, enquanto os outros se mantêm mais ali no desenho defensivo, mais focados em fechar linhas de passes, cobrir regiões. Os zagueiros quase nunca pressionam a bola, estão mais focados ali em proteger espaços e tal. Os laterais normalmente pressionam a amplitude, normalmente, tá? Não significa que é uma regra, tá? Quem estiver mais próximo ali vai pressionar, caso esse lateral já esteja abatido ou tiver outro mais próximo, né? Caso o ponta estivesse aqui mais próximo, né? E nesse caso aqui o ponta tá recuando aqui, que o Atlético de Madrid tá avançando aqui por fora do bloco. E o trabalho ficou para o lateral. E normalmente é assim nessas amplitudes, tá? Tanto aqui quanto aqui, tá? Normalmente é assim. Os volantes estão mais focados em proteger regiões e ficar aqui
pelo meio mesmo, protegendo espaços também, tá? Mas caso essa primeira linha de combate aqui seja batida, eles também pressionam o portador mais ou menos aqui nessa região. E pelos lados do campo também eles podem chegar, já que eles balançam junto com esse desenho defensivo. Caso o ponto aqui tenha sido batido, eles também podem pressionar, né? Como eu disse, é o mais próximo do portador que vai pressionar. O volante também tem esse papel de cobrir quando o lateral sai para pressionar a amplitude aqui e fica esse espaço entre lateral e zagueiro. O volante também, normalmente o Oriol Romeu, que tem esse trabalho de cobrir essa região aqui, esse espaço aqui, para não ficar um buraco aqui, para ter essa ultrapassagem dos atacantes. Então, normalmente o Oriol Romeu, que é o primeiro volante do Girona, que tem esse trabalho. Os pontas normalmente cuidam dos lados do campo um pouquinho mais à frente do que os laterais, né? Mas aqui nessa região e tal, sempre quando ele estiver mais próximo do portador aqui pelos lados do campo, seja aqui na construção ou seja aqui, caso a bola estivesse aqui, o ponta mesmo ia pressionar caso ele já estivesse posicionado, caso ele estivesse próximo, né? Senão ia ser o volante ou o lateral, certo? Quem estivesse mais próximo, né? E acontece tanto por esse lado quanto pelo outro também. Enquanto a linha de 2 de frente dá o primeiro combate, são responsáveis por pressionar a construção da jogada mais à frente, né? Mais aqui quando estão com os zagueiros e tal, mais para lá do meio campo. Mas muitas vezes, quando um meio campista se movimenta nas suas costas, fecham linhas de passes, recuam para fechar linhas de passes, para dar esse combate aqui nos meios campistas que estão passando em suas costas. Tanto pela esquerda, quanto pela direita também. Aqui, o Abel Ruiz recuando para fechar a linha de passe aqui no Depou, tá? Enquanto o Bryan Gil vai pressionar aqui o zagueiro direito. Aqui de novo. E aqui o Tsingankov pressionando, Ivan Martins recuando para fechar a linha de passe no meio-campista que está nas suas costas, tá? Então aí bloqueando o Atlético de Madrid de avançar. Basicamente isso consiste em quê? Essas posturas, esses comportamentos. Sempre deixar o portador da bola pressionado, sempre fechar espaços ali, linhas de passes, para forçar o adversário a recuar em campo, a não achar espaços para frente, certo? Então vai forçando o adversário a recuar até chegar no seu campo de defesa, certo? Então consiste nisso, a estratégia de se defender do Girona. Como recupera? O Girona é um time bem proativo, que toma a iniciativa de recuperação de bola, não espera muito as ações do seu adversário, fazem uma marcação-pressão e também o perde-pressiona. O perde-pressiona é mais quando o time está na organização ofensiva, perde a bola e vai imediatamente pressionar, mesmo que estejam na sua organização ofensiva. A marcação-pressão é mais quando o time está bem postado ali, na sua organização defensiva já, tá? Então essas são as duas diferenças do perde-pressiona e da marcação-pressão. Aqui o que está na tela é a marcação-pressão, tá? Posicionamento base da marcação-pressão. É o desenho defensivo, né? E nessas duas partidas houveram marcações-pressões com algumas pequenas diferenças, mas a base sendo a mesma, certo? A mesma ideia, basicamente. Se posiciona no desenho defensivo, espera por onde o adversário vai tentar sair, depois se compacta e encaixa a marcação. Essa é a ideia das duas marcações-pressões que houveram nesses dois jogos. A única diferença é os tipos de encaixe que eles faziam nessas duas partidas. Aqui o encaixe pelo lado direito na partida contra o Atlético de Madrid, Tsingankov no zagueiro esquerdo, Ivan Martins prestes a pressionar o zagueiro central, Oriol Romeu bem de olho aqui no Pablo Barrios, o volante que estava jogando nessa partida contra o Atlético de Madrid. O Arnau Martins de olho aqui no meio-campista Samuel Lino, que estava jogando como meio-campista nessa partida, tá? Que era o trio de meio-campo. Era o Samuel Lino, o Pablo Barrios e o Depou, tá? O Arnau Martins bem de olho aqui no Samuel Lino. E o Abel Ruiz cortando a linha de passe aqui pro Depou e ao mesmo tempo esperto já para marcar o zagueiro direito por aqui, tá? Enquanto o Depou aqui, quem tava de olho nele, caso essa bola houvesse um lançamento daqui pro Depou ou por aqui, certo? Caso a bola chegasse no Depou,
quem ia pressionar era o Herrera, que estava por esse lado, tá? Tsigankov, que não tá aparecendo na imagem também, tá mais aqui pela direita, mas comprando desenho defensivo aqui, bem de olho numa inversão. E o encaixe pela esquerda é esse, como eu disse aqui, o Abel Ruiz já foi pressionar o zagueiro direito, o Ivan Martins acompanhou a corrida do volante, né, o Pablo Barrios. O Tsigankov, como o Llorente, que era o ala que estava jogando, né, pelo Atlético de Madrid, descia bastante para ajudar os três zagueiros nessa saída de bola, né? Então fazia uma saída com 4 praticamente. Ele descia e o Tsigankov era quem pressionava ele, certo? Aqui o Herrera bem de olho no Depou ainda. O Oriol Romeu, Tsigankov aqui, bem aqui no desenho defensivo, mas combinando regiões, né? Não encaixado em ninguém, certo? Mas o Oriol Romeu bem de olho, por causa dessa bola chega aqui pro Samuel Lino. E o Miguel Gutierrez subindo aqui para ganhar superioridade no meio, caso haja uma sobra, ou caso o Llorente, né, consiga escapar aqui do Bryan Gil. Caso isso aconteça, né, o Miguel Gutierrez iria pressionar, certo? Basicamente esse é o encaixe na partida contra o Atlético de Madrid. Aqui contra o Sevilha, tá? O posicionamento base aqui da marcação pressão, 4-4-2, desenho defensivo, certo? Aqui o encaixe pela direita, no jogo contra o Sevilha. O Ivan Martins indo pressionar o zagueiro pela esquerda. O Tsigankov protegendo uma linha de passe aqui pro lateral esquerdo, que era o Valente Barco, que constrói bastante pelo meio nesse time do Sevilha, tá? Cai bastante pelo meio, tanto no ataque quanto na construção, tá? Então ele fechando uma linha de passe, mais ali distante, para caso esse zagueiro consiga ultrapassar o Ivan Martins, ele já cobrir, já ir pressionar a bola, tá bom? Enquanto o encaixe real assim, né, no Valente Barco era feito pelo Oriol Romeu por aqui, tá? E o Herrera marcando o meio campista, aqui saía da sua posição, né? Eu coloquei aqui com o pano de fundo o posicionamento base, né? Que era o posicionamento base do Herrera na marcação pressão. E para onde ele foi se movimentar para fazer a marcação, para fazer o encaixe, né? Foi se encaixar aqui no meio campista aqui pela esquerda, no volante, né? Na verdade. E o Abel Ruiz no outro volante encaixando, Tsigankov aqui andando aqui mais de olho numa inversão, tá? Aqui o encaixe pela esquerda, o Oriol e o Tsigankov, mas aqui no desenho defensivo, certo? Mas aqui posicionados, cobrindo regiões, tal, sem encaixe. O Herrera de olho aqui no meio campista mais à frente, que era do Sevilha, né? O Bryan Gil bem de olho aqui no lateral direito do Sevilha. O Abel Ruiz marcando aqui mais pelo meio campo, mas podia ser ele aqui indo pressionar a bola, tá? É que agora eles inverteram nesse momento aqui do exemplo, tá? O Ivan Martins que tá indo pressionar a bola, ao mesmo tempo, né, cobrindo esse meio campista também, ele vai mais por aqui, né? E o Abel Ruiz cobrindo esse meio campista, tanto esse, né, quanto esse também, tá? De olho nos dois, tá? Mas quem pode fazer isso também é o Ivan Martins, que normalmente fazia isso, né? Era o Ivan Martins enquanto o Abel Ruiz ia pressionar a bola. Como vocês podem ver, o encaixe é adaptativo, mas a base é a mesma. Se posicionar no desenho defensivo, esperar o lado que vai sair a jogada e encaixar de acordo com a estratégia, ok? Como avançam? Posicionamento base para a saída de bola é esse: 5 jogadores bem próximos para dar opções de passes curtos, ou seja, 3 na primeira linha de construção. Quem ficava para fazer essa primeira linha de construção com os zagueiros era o lateral direito Arnau Martins, tá? E quem ficava mais à frente deles dois, os dois aqui volantes, o Oriol Romeu e o Herrera. Mais à frente dos volantes eram dois que fechavam para dentro aqui, meio que como meio campistas, né? O Ivan Martins, que é meio campista, e o Miguel Gutierrez, que é um lateral que invertia para cair aqui pro meio, muitas vezes ficava aberto também, invertendo com o Bryan Gil, mas a maioria das vezes era fechadinho aqui por dentro, certo? E uma linha de 3 mais à frente, com o Bryan Gil aberto, Tsigankov pelo outro lado e Abel Ruiz pelo meio. A forma como avançavam
bem lateralmente por fora do bloco, trocando passes. A maioria das vezes faziam uma saída em U, ou seja, recua e inverte, fazendo o adversário recuar diagonalmente, tá? Trocavam passes por aqui, faziam o adversário recuar para esse lado diagonalmente, recuava, invertia, subia mais um pouquinho, fazia o adversário recuar um pouquinho mais, e assim até deixar o adversário em bloco baixo, certo? Em bloco baixo. E somente quando a pressão estava mais encaixada aqui no último terço do campo, quando eles estavam fazendo a saída aqui, mas aqui no último terço do campo o adversário colocava muita gente para pressionar, mais encaixado aqui, eles tentavam lançamentos para os meio-campistas aqui, seja o Miguel ou seja o Ivan Martins, que caía por aqui também, certo? Tentavam esses lançamentos aqui na frente para os meio-campistas, quando a marcação estava mais encaixada. Sair lateralmente por fora do bloco tende a fazer o seu adversário se recompor, ou seja, favorece a recomposição do adversário, já que ele vai se recompondo diagonalmente, mais organizado ali em bloco, né? Então não é uma situação que vai aumentar os índices de construção rápida. Por isso, aqui nos gráficos, essa situação não é muito alimentada, como vocês podem ver, tá? Aqui é a situação menos alimentada, além daqui de quando o Sevilha não fez pressão, aqui no gráfico no jogo contra o Sevilha, né? Que vocês podem ver que é a situação que menos é alimentada, aqui ó, construções rápidas, 12% apenas das saídas de bolas foram construções rápidas e nada, e só teve uma que levou perigo, né, que foi o gol que o Girona fez um gol sim, que já vou falar um pouquinho sobre, de como às vezes eles conseguiam essas construções rápidas, tá? E aqui contra o Atlético de Madrid também, onde só foram uma vez foi alimentada essa situação de construção rápida, ou seja, esse ataque construindo rápido a partir da saída de bola, certo? Então não era muito alimentada até pela forma do Girona sair com a bola. E quando conseguiam fazer essas construções rápidas, assim como foi o gol, né, que o Girona fez contra o Sevilha, foram através de arrancadas individuais, até pelos lados do campo também, né, arrancadas individuais, saindo na velocidade, ou descolando lançamentos ali nas costas de defesa, ali para os pontas ou para o Abel Ruiz, mas isso bem raramente mesmo. Esse é o posicionamento base do time no ataque posicional, ou seja, atacando o seu adversário em bloco baixo, quando o adversário do Girona está bem posicionado no campo de defesa. Lateral permanecendo formando a linha de 3. Romeu como um volante mais fixo, bem posicionado, ali mais fixo. O Herrera bem lado a lado com o Romeu, tendo mais liberdade, um volante com mais liberdade, podendo subir para dar profundidade, até por ele estar uma seta aqui. E podendo ficar bem lado a lado com o Romeu, recuando aqui para ficar bem lado a lado com o Romeu, certo? Na amplitude, Gutierrez e Bryan Gil trocavam bastante essa função, certo? Mas quem jogava mais fechado assim, na maioria das vezes, era o Gutierrez, tá? Mas acontecia de você ver o Gutierrez aberto aqui, o Bryan Gil cortando aqui mais para dentro, né? Para jogar mais por dentro, certo? Abel mais como centroavante. E Tsigankov mais aberto na direita, mais fixo, mais aberto. Não tinha aquela coisa como tem no lado esquerdo, né? Com Miguel Gutierrez. Ele é um ponta mais aberto, mais fixo pelo lado de Tsigankov. E Ivan Martins com liberdade, tanto para recuar para ajudar o Romeu, quanto para dar profundidade por ali. Por isso que tá essa setinha, ele podia cair por aqui, ó. Enquanto ele caía por aqui, o Herrera podia dar essa profundidade, certo? Eles faziam essa troca, tá? Era bem comum, ou ele subia aqui, o Herrera ficar para dar mais apoio aqui pro Romeu. Então acontecia bastante essa movimentação na construção, tá? Os índices de ataques posicionais que tiveram mais volume foram os cruzamentos e as infiltrações. E as bolas perdidas também, como vocês podem ver aqui, ó. Quanto maior aqui a barrinha aqui, ó, maior é o volume, né? Volume. Aqui, ó, tá escrito potencial baixo. Aqui, ó, o que conecta aqui, ó, é o que teve potencial médio, né? E a minoria das chances aqui de cruzamento tiveram potencial médio, né? Minoria da minoria, tá? Provavelmente só uma. Agora não vou lembrar de cabeça.
tá? Mas somente uma chance de potencial médio. E o resto foi tudo potencial baixo aqui sem tentativa, né? Quando eles recuavam em campo ou perdiam uma bola aqui, ó, sem ataque, posse perdida, tá? Então, as jogadas que eram mais alimentadas eram as infiltrações, os cruzamentos e essas posses sem tentativa, né? Ou recuava em campo, ou como foi muitas vezes, perdia a bola sem tentar uma jogada, ficava ali circulando a bola e tal, tocando mais de lado e perdia a bola. As infiltrações não levavam tanto perigo, como vocês podiam ver aqui, tanto quanto... esqueci de mostrar o jogo contra o Sevilha também, né? Onde foram também os cruzamentos e as infiltrações, as jogadas que tiveram mais volume e as jogadas de posses perdidas e recuadas em campo também, tá? Vocês podem ver. E somente uma, de novo, né? Que foi do potencial médio, que foi uma jogada de inversão, mas não era muito alimentada, tá? As mais alimentadas eram essas daqui, tanto nessa partida quanto na outra. Muitas das infiltrações eram tentativas pelo centro, tentar furar essa marcação pelo centro aqui, tentando infiltrar pelo centro, tá? Mas não eram. Quando conectava com algum jogador, logo imediatamente ele já perdia a bola. Então, não era uma jogada que levava tanto risco ao adversário assim. Era uma jogada, como tá lá no gráfico, de potencial baixo, muito alimentada, mas de potencial baixo. Então não era uma jogada perigosa do Girona. Outras das infiltrações que o Girona tentava eram jogadas individuais, né? Aqui pelos lados, com os pontas, né? Tentando, ou o ponta tentando sair tabelar por aqui, como foi o caso dessa jogada, ou tentando uma jogada individual, tentando um drible por aqui, tentar infiltrar aqui dentro do bloco do Atlético de Madrid, ou do Sevilha lá no outro jogo, né? Por aqui, tentando uma jogada individual, conduzindo a bola, certo? Tanto pela direita quanto pela esquerda também. Nessa jogada, o Bryan Gil tentou uma infiltração por aqui, tentou um drible, né? Tentou sair conduzindo a bola para adentrar dentro da área do Atlético de Madrid, né? Mas a maioria eram posses perdidas, não conseguiam ser completadas essas jogadas, não conseguiam ter sucessos. Como tá lá, potencial muito baixo dessas jogadas de infiltrações. E outra da jogada mais alimentada eram os cruzamentos. Os cruzamentos, em sua maioria, eram cruzamentos antecipados, ou seja, cruzamentos que não precisam ultrapassar um adversário para serem criados, né? Podem ser criados a partir de espaços aqui antes do bloco do adversário, né? A jogada sempre era trabalhada pelo lado oposto, ou seja, como aqui estava pelo lado esquerdo. A jogada foi primeiro trabalhada pelo lado direito e foi invertida através de passes curtos para o lado esquerdo, onde estava mais vazio, para criar superioridade posicional, ou seja, o cruzador, né? Quem vai fazer o cruzamento vai receber a bola com mais liberdade para fazer esse cruzamento, né? Então não vai receber tão marcada, a marcação tão encaixada assim. Essa era a base dessa jogada, dessa construção de jogada para surgir esse cruzamento que foi tão alimentado nesses jogos. Na sua maioria, esses cruzamentos buscavam ou a parte central da área, né, nas costas aqui da defesa, ou a segunda trave. Nesse caso aqui, como a setinha aqui indica, foi na segunda trave aqui para o Tsingankov. Aqui pelo lado direito, sai no cruzamento, dessa vez é o volante, tá? A jogada também foi construída pelo lado esquerdo, até chegar no lado direito para surgir esse cruzamento, né? Aqui o volante, que entrou no lugar do Oriol Romeu, né? Fazendo esse cruzamento aqui para a área, tá? Aqui para o Bryan Gil, certo? Buscando o Bryan Gil aqui mais ou menos na segunda trave, bem perto aqui da segunda trave, tá? Eram jogadas com potencial baixo também, bastante alimentada, mas com potencial baixo também. Foi a jogada mais alimentada das duas partidas e que não tiveram efetividade nenhuma. Foram pouco eficientes o Girona, né? Tanto na jogada de filtração, tanto nas jogadas de cruzamentos. Foram pouquíssimos eficientes nesses ataques posicionais. Então, o Girona precisa de muitas chances de ataques posicionais para ao menos criar uma chance perigosa. Então, digamos que eles alimentam bastante esse tipo de jogada, tanto pela forma como sair com a bola, quanto pela forma quanto tentam atacar, né? Mas são pouco eficientes nessa forma de atacar, não são tão boas as jogadas, certo? Não dão tão certo. Então, é algo a se explorar.
Aqui eu trouxe um gráfico do Girona, dos contra-ataques do Girona, né? Que era uma forma que não era tão explorada assim de atacar, mas acontecia também, tá? Era uma jogada pouquíssimo alimentada, se não me engano foram 6, não lembro de cabeça agora, tá? Foi uma jogada pouquíssimo alimentada, né? Aqui normalmente usavam para avançar e tal, que eu demarquei aqui, então. Mas as jogadas com mais perigo que surgiam de contra-ataques que pareciam ser mais perigosos era a partir da saída de bola do adversário, ou seja, a marcação-pressão funcionava, eles saíam para tentar o gol, né? Para tentar esse contra-ataque, para tentar essa verticalidade, para tentar o gol. Tanto que aqui, ó, tem um potencial médio aqui, ó, quando roubaram exposto, tá? Esse gráfico aqui é contra o Atlético de Madrid. Esse daqui contra o Sevilha também, né? Na maioria das vezes o contra-ataque era usado para avançar em campo, tá? Não era muito quando chegavam ali na intermediária, pausavam ali, seguravam a bola, tá? Então não era uma jogada de alta verticalidade que gerava muito perigo, tá? E aqui as que mais geravam perigo era na saída de bola do adversário, mas só quando roubavam expostos, o que não aconteceu muito. Então não era uma jogada muito alimentada e também não era uma jogada muito perigosa, tá? E a análise foi essa. Se você gostou, deixa o like, compartilha aí pra quem quiser ver como o Girona joga o adversário de amanhã, né? Pra quem é torcedor, se inscreve aí, bom trabalho. Então, dá uma engajada aí, comenta aí o que você achou e suas expectativas pro jogo de amanhã. E falou!